No vídeo de hoje, a gente vai aprender como administrar uma escola de dança. Então esse vídeo tanto serve para você que hoje é proprietário de escola de dança, ou para você que almeja algum dia ter o seu próprio espaço, tá bom? Quando terminar esse vídeo, eu quero que você entenda toda a estrutura administrativa da escola, que funções eu recomendo que você delegue, ou seja, você coloque na mão de outras pessoas, e que funções eu recomendo que você assuma, que você não delegue de forma nenhuma, tá bom? E é muito importante a gente ter essa noção, gente, do que delegar e do que assumir. Porque hoje existe uma grande chance de você ter o seu espaço e você trabalhar apagando incêndios. Sei lá, num determinado dia você acorda, vixe, tem umas contas para pagar, eu vou lá e vou colocar as contas em dias. Aí no outro dia você acorda, nossa, tem que dar manutenção nos ar-condicionados da escola, aí você passa o dia inteiro ligando para os profissionais, aí agenda, o profissional demora 2 horas para aparecer, quando aparece você vai lá acompanhar o trabalho dele, aí paga, ele vai embora, aí depois tem outra manutenção, passa o dia inteiro, não fez nada, você só cuidou da manutenção da sua escola. E aí no outro dia um professor seu falta, aí você tem que repor a aula dele, então você está o tempo todo apagando incêndios, você não tem uma organização da estrutura administrativa do teu espaço. Não delega quase nada, você praticamente faz tudo. Às vezes está envolvido na limpeza, dá várias aulas na escola também, e aí é responsável por tudo, né? É tipo, você bate o escanteio e quer fazer o gol de cabeça. É inviável. É impossível que a sua escola tenha um crescimento sustentável e as coisas funcionem bem se você não conseguir entender as funções e delegar parte delas, tá bom? E aí, para isso, eu quero que você entenda que existem 3 níveis. Existe o nível operacional, o administrativo e o estratégico. Você, hoje, como proprietário de escola, talvez você faça um pouco de cada um aqui. Você faça funções estratégicas, faça funções administrativas e funções operacionais. E eu vou detalhar um pouco mais quais são essas funções. Mas o meu objetivo é que no final desse vídeo você entenda que a parte estratégica você não deve delegar, você deve assumir. É essa a parte que você, como proprietário de escola, você e os seus sócios devem controlar, certo? A parte administrativa ela é totalmente delegável. São funções que você pode contratar uma pessoa para fazer. Toda a parte administrativa. E a parte operacional também é totalmente delegável, mas eu entendo que você quer dar uma aula ou outra, então é normal que você também se envolva um pouco com o operacional, tá certo? E a gente vai detalhar um pouquinho mais essas funções. Só que antes, eu queria te falar sobre a arte de delegar, certo? É realmente uma arte. Primeiro você precisa aprender a fazer bem uma coisa, para depois você delegar, tá? Então primeiro aprende, depois delega. Então nada do que eu vou te falar aqui, você vai simplesmente colocar na mão de outra pessoa sem saber fazer antes. Não, você sabe fazer aquilo ali muito bem, porque depois você vai treinar aquela pessoa, depois você vai poder dar um feedback para essa pessoa. Você já tem experiência fazendo essas funções que eu vou te falar aqui, e aí é muito mais fácil você delegar. E assim, confie nas pessoas. Quando você delegar, você vai dar responsabilidade para aquela pessoa, e você tem que confiar. A maioria das pessoas, graças a Deus, são honestas, são corretas, e você tem que partir desse pressuposto sempre. Confie nelas, tenha tranquilidade para, por exemplo, entregar a chave na mão de uma pessoa e saber que ela vai abrir e fechar a sua escola na hora certa, que ela não vai meter a mão no caixa, que ela é uma pessoa de bem. A grande maioria das pessoas ainda são de confiança, tá bom? E outra coisa que você tem que entender é que primeiro piora, depois é que melhora. Como assim? Se você hoje faz uma função dentro da sua escola, sei lá, você dá aula muito bem, e você treina alguém para dar aula no seu lugar, é claro que essa pessoa não vai dar aula tão bem quanto você. Inicialmente não, inicialmente vai piorar. Mas com o tempo, ela vai se desenvolver. Com o tempo, ela vai recebendo feedbacks, ela vai aprendendo e a experiência vai fazer ela possivelmente dar aula melhor do que você. E aí eu peguei a aula só como exemplo, né? Nas funções administrativas e funciona da mesma forma, tá bom? Então, isso é um pouquinho sobre a arte de delegar. Entender que você precisa primeiro aprender para depois delegar, entender que você precisa confiar nas pessoas, acreditar nas pessoas e também aceitar que o serviço que você oferece talvez piore um pouquinho quando você colocar na mão de alguém, mas depois a tendência é que ele fique muito melhor, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do nível operacional. Só para detalhar que existem funções que não podem parar na sua empresa. Então, quem dá aula e quem, por exemplo, faz a limpeza do seu espaço, está executando funções operacionais. São aquelas funções que se
amanhã a pessoa não for lá e não dar aula, não der aula, ou não mantiver o teu espaço organizado e limpo, não funciona, não dá, a escola para, concorda? Então são funções básicas, é por isso que elas ficam lá na base da pirâmide, tá certo? E eu não vou detalhar muito essas funções, porque o meu objetivo aqui é falar um pouco mais da parte administrativa, que é o que a gente vai ver agora, que você pode tranquilamente delegar. Pense assim, inicialmente você vai contratar uma pessoa para fazer todas essas funções que eu vou colocar aqui abaixo. E depois, com o crescimento da sua escola, talvez você precise de duas. Mas inicialmente, se você tem menos de 300 alunos, dá tranquilamente para uma pessoa assumir essas funções que você realmente precisa delegar. Quais são elas? A abertura e fechamento da sua escola. Lembra da questão da confiança? Você tem que pegar a chave da sua escola e dar na mão de uma pessoa. Essa pessoa vai ter um horário para abrir todos os dias e um horário para fechar. Não é você, como proprietário da escola, que tem que ter essa responsabilidade. Talvez você nem possa, um dia ou outro, você está resolvendo algum assunto pessoal, você está resolvendo outra coisa e não consegue. Mas essa pessoa é a responsável por abrir e fechar o teu local, certo? Essa pessoa também faz a parte de contas a pagar. Então ela tem uma planilha, eu recomendo que ela tenha uma planilha onde ela acompanha todos os vencimentos da sua escola. Porque tem algumas contas que são no boleto, tem outras que são no débito automático, mas ela tem que ficar ligada se realmente caiu. Tem algumas que são transferência que ela tem que fazer para a conta de algum fornecedor. Tem algumas que são em dinheiro, pessoalmente na sua escola. Mas uma pessoa precisa ter centralizado essas datas para nunca deixar nenhuma delas atrasar e realmente gerenciar isso de uma maneira eficaz. Porque se você é quem faz isso hoje, como proprietário da escola, existe uma grande chance de você fazer isso misturado com as suas contas pessoais. Então, às vezes você paga um boleto na sua conta, você paga um boleto do seu aluguel, do seu apartamento, aí paga o boleto do aluguel da sua escola também. Tudo na mesma conta, tudo junto. E aí tem mês que você esquece, esse mês eu esqueci de pagar a luz da escola. Por quê? Porque é muita coisa na sua cabeça. Você não delegou essa função para uma pessoa que realmente vai ter um horário, que ela vai sentar todos os meses, recorrentemente, e dar atenção devida aos pagamentos, ok? Às vezes tem boleto que não chega, a conta da água era para ter chegado, não chegou, e aí? Então, essa pessoa tem que saber disso e se antever, já entrar no site, reimprimir a segunda via, fazer o pagamento. Quem faz o pagamento das contas é a pessoa do administrativo, não é você. Como assim, Cleiton? Você vai ter que ter uma conta pessoa jurídica separada da sua conta pessoa física. Hoje em dia, gente, você abre uma conta no banco digital sem custo nenhum, deixa essa conta separada só para a pessoa jurídica, dá essa senha para a pessoa que trabalha no administrativo, mais uma vez, confiança, né? Você vai ter acompanhamento de todo o extrato, de tudo que entra, de tudo que sai nessa conta, né? Mas quem movimenta essa conta, quem paga as contas aí, é a pessoa do administrativo. É automático. Depois que ela entende como funciona, depois que ela tem um acesso à sua conta pessoa jurídica, ela sabe que tem saldo lá e chegou uma conta de luz naquele dia, ela vai lá e faz o pagamento. Você não precisa se preocupar com isso. Você só acompanha. Então, percebe? Primeiro você sabe fazer, algum dia você já fez isso, mas depois você delega e ensina a outra pessoa a fazer isso por você, ok? Sempre acompanhando. Vou falar mais sobre acompanhamento já já. Fechamento do caixa. Também, abertura e fechamento, né? Quem faz é a mesma pessoa. Então, ela tem que ter uma planilha ou um local no sistema onde ela lança tudo que entrou, tudo que saiu naquele dia e quanto em dinheiro tem no caixa. Todos os dias eu recebo esse relatório no meu WhatsApp. Eu sei exatamente quanto entrou, quanto saiu e quanto tem em caixa. Porque eu tenho que estar ligado. Poxa, tem pouco dinheiro em caixa no final do dia de hoje. Então eu preciso fazer um suprimento, né? Porque como é que ela passa troco no dia seguinte? Poxa, tem muito dinheiro em caixa lá. Tem que fazer uma sangria. Não pode ficar muito dinheiro lá, é perigoso. Então, percebe? Uma pessoa está fazendo, mas você de longe, mesmo não estando presente, você consegue ver o que está acontecendo na sua escola, mesmo à distância, tá? Existem dias, muitos dias que eu não vou na minha escola e sei tudo que está acontecendo via WhatsApp. E quando eu vou lá, o legal é que eu chego e as coisas estão funcionando muito bem, porque eu consegui delegar, consegui treinar muito bem as pessoas para fazer essas funções que eu estou te mostrando aqui, que eu recomendo que você também faça, tá bom? E o que mais? Manutenções. Você concorda que a sua escola ela tem manutenções todos os meses? Ou a cada 6 meses você tem que trocar, fazer limpeza nos ar-condicionados? Extintor de incêndios tem que trocar todo ano, né? Repor, né? Recarregar. Às vezes tem um conserto ou outro, sei lá, a pia quebrou, o sanitário parou de funcionar, ou não sei, deu problema na porta lá, tem que chamar um marceneiro. Então tem manutenções que se você está envolvido nisso o tempo todo, você para tudo que você está fazendo para se envolver nas manutenções da sua escola, você está também perdendo tempo e deixando de focar no que realmente você
poderia estar focado, que é o que a gente vai já ver na parte estratégica, tá? Então, essa pessoa que está envolvida na manutenção, é a mesma do administrativo, é muito simples, né? Se ela sabe que a cada 6 meses tem que contratar a limpeza para os ar-condicionados, ela entra em contato, faz a cotação com os profissionais e te passa. Olha, Cleidson, eu cotei esses 3 profissionais aqui para o ar-condicionado. E aí? Qual desses a gente aprova? Ela me passa os 3 orçamentos, eu olho, nós vamos fazer com esse aqui, que apesar de ser um pouquinho mais caro, mas a gente já tem um histórico com ele trabalha muito bem, vamos aprovar o dele. Entende? E aí essa pessoa do administrativo agenda com o profissional e o profissional vai lá, faz a manutenção dos ar-condicionados, você não precisa se envolver nisso, ela faz o pagamento, lança no caixa, então você fica sabendo tudo que está acontecendo sem a necessidade da tua intervenção direta. Isso é delegar, ok? Acredita, são atividades totalmente delegáveis, tá? Eu falei ar-condicionado como exemplo, isso vale para qualquer tipo de conserto. Sei lá, deu um problema lá na descarga. Poxa, ela pode entrar lá, contratar um encanador, o cara vai lá, conserta, te passa o orçamento, você só aprova, ela paga, tá tudo resolvido, você não precisa nem ir lá, ok? Tem uma situação ou outra que talvez seja necessária a sua intervenção, mas na maioria delas não precisa. É mero hábito seu de querer se envolver em uma coisa que você pode delegar. É uma mudança de mentalidade que você tem que ter, tá bom? O que mais? Toda a parte de compras. Você não precisa ficar comprando material de limpeza, comprando material de escritório, comprando os itens da lojinha, né, que você vende água, refrigerante, talvez salgado, as pastilhas de menta ali que você vende ali na recepção. Tudo isso, a pessoa do administrativo tem que estar ligada no estoque, vendo quando está próximo de acabar, para fazer o pedido de compra antes de acabar. Entende? E aí, também é uma tarefa totalmente delegável, ok? E a parte de atendimento e vendas, que aqui tem um parêntese. Dá para ser feito pela mesma pessoa, mas depois que a sua escola passar de 300 alunos, existe uma grande chance de você ter que contratar uma segunda pessoa só para a parte de atendimento e vendas. Que é essa pessoa que vai ficar responsável pelo atendimento do WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, telefone quando toca, entende? Então, inicialmente, se você tem menos de 300 alunos, dá tranquilo para a mesma pessoa fazer todas essas funções que está aqui, e depois que você passar de 300 alunos, provavelmente vai ter que contratar uma segunda pessoa, uma mais focada em atendimento e vendas, outra mais focada nessa parte burocrática, digamos assim, administrativa que eu já falei para trás, tá bom? E por último, a parte de cadastro e matrículas também, né, que essa parte também de recepção dos alunos, que é feito por essa mesma pessoa, tá? Lançar no sistema, né, ou numa planilha, essas matrículas, né, e fazer todo esse cadastro dos alunos, manter tudo atualizado. Então, são funções delegáveis. São funções que você não necessariamente precisa fazer. Você precisa treinar alguém para fazer. Cleiton, como é que eu encontro uma pessoa que faz todas essas funções? Você não encontra essa pessoa, você vai treinar essa pessoa. Você vai achar uma pessoa interessada em aprender, você vai mostrar como funciona a sua escola e vai treiná-la a executar essas funções e acompanhar. Então, delegar não é desaparecer. Delegar é acompanhar. É treinar, dar feedback e regularmente acompanhar se o trabalho que ela está fazendo da maneira correta. E se às vezes a pessoa não tem um perfil, você vai desligar e contratar outro. Isso é normal. Inclusive a gente pode aprofundar esse assunto específico de contratação, de equipe e tal, em outros vídeos. Sempre que eu falar alguma coisa que você quiser que eu aprofunde mais o conhecimento, coloca aqui nos comentários. Cleiton, fala um pouco mais sobre contratação de equipe, ou formação de professores de dança, ou enfim, sobre essa parte de finanças aqui que você falou do caixa, do fechamento do caixa, de abertura do caixa, que para mim não está claro. A gente pode abrir um outro vídeo só detalhando a parte que você quer que a gente aprofunde, tá bom? Então, entendemos aqui a parte administrativa. Agora vamos para a estratégica. Essa você não pode delegar, tá? Então, você tem que estar responsável, você e o seu sócio, se você tiver, né? Responsável pela parte de treinamento do pessoal do administrativo, das funções que eu acabei de vir para trás, e do operacional também. Então, você quem contrata, treina e desliga. Nunca delegue isso. Você tem que ver cada pessoa que entra e sai para trabalhar dentro do seu espaço. Então, isso é trabalhar no estratégico. Você também é quem planeja as ações de marketing. Como assim? Todos os meses, eu recomendo que você faça um planejamento do que vai ser postado no Instagram, no Facebook, sabe? No Stories do Instagram, no YouTube. Isso é um planejamento. Que vídeos vão subir? Que fotos vão subir? Que imagens de divulgação das minhas turmas vão subir? O que é que eu vou botar lá para promover a dança? E aí existe um longo trabalho, né, de estudo, né, dentro dessa área aqui também, que é um curso inteiro só sobre isso. Que se você quiser mais comentários, mais sobre isso, coloque nos comentários também. E entender que eu estou falando aqui de planejamento.
a execução dessas atividades não vai ser feita por você. Você planeja e passa para um design executar. Então o cara vai lá, faz o que você planejou e posta nas mídias sociais, tá bom? Cleiton, mas eu não sei que atividades são essas. Então, mais uma vez, você precisa de mais bagagem de conhecimento, né? Então, de mais conteúdo. O que é que eu preciso fazer em marketing para fazer a minha escola lotar? Esse é um assunto que eu adoro falar, né? Daí o meu projeto se chama Método Turma Sempre Cheia, que inclusive é uma das coisas mais importantes para a sua escola, né? Se você não estiver captando bem os alunos, se não tiver receita, esquece. Não vai sobrar dinheiro para você contratar uma pessoa para fazer nenhuma das funções que a gente falou aqui para trás, nem reinvestir para a sua escola crescer, nada vai funcionar. Se tiver um assunto para você focar, talvez seja essa parte aqui de planejamento de marketing e captação de alunos, tá bom? Você também tem que estar preocupado com o plano de crescimento da sua escola. Você concorda que a sua escola, ela, através de uma análise financeira, todos os meses você vai ter que decidir quanto você vai reinvestir para a sua escola crescer, porque não existe crescimento sem reinvestimento. Você concorda que para ter uma escola com 50 alunos, a estrutura que eu preciso é totalmente diferente de ter uma escola para 500 alunos? A quantidade de turmas que tem funcionando aí, a quantidade de professores que estão dando aula, a quantidade de profissionais trabalhando para isso funcionar, muda muito. Então, para você sair de 50 para 100, depois de 100 para 200, de 200 para 300, tudo isso tem um plano. Você planeja, para eu passar de 100 para 200, talvez eu precise alugar uma outra sala, outra vez eu precise fazer uma reforma na minha sala atual, para melhorar a climatização e comportar mais pessoas, né? Talvez eu precise contratar mais professores. Então, tudo tem um plano. Você tem que pensar onde você está e planejar, projetar o que você quer para a sua escola crescer. E se você não faz isso, ninguém vai fazer. A sua escola está parada. Ela está, digamos assim, estagnada no que ela está hoje. E isso é um grande risco, tá? Muitas escolas fecham, a maioria delas com menos de 5 anos, porque não existe uma meta, um plano de crescimento. Porque uma coisa que você tem que entender é que não existe estabilidade. Não existe, minha escola hoje tem 200 alunos e no próximo ano ela continua com os mesmos 200 alunos e depois os mesmos e a mensalidade não aumentou. Não existe. Ou você vai ter que aumentar a quantidade de alunos ao longo dos anos ou você vai ter que aumentar a mensalidade. Porque você concorda que as suas despesas vão aumentar? A inflação vai fazer elevar a tua conta de luz, né? O teu aluguel, a conta de água, todas as suas despesas vão subir. Então, se você não tiver uma análise financeira muito clara para entender quanto de lucro todos os anos você tem, para decidir quanto você tem que reinvestir para fazer a sua escola crescer, esquece, a sua escola está diminuindo ao longo dos anos e você não sabe. E aí é por isso que depois de muito tempo, a escola que até estava bem, parou de funcionar, né? Na primeira crise, ela não tem caixa suficiente para sustentar. Então, Cleiton, me ajuda sobre essa parte de análise financeira. Coloca aqui nos comentários que a gente pode gravar um vídeo só falando sobre análise financeira e reinvestimento, tá bom? Então, essas são as funções mais estratégicas que você não deve delegar. Só que assim, eu entendi, Cleiton, mas como é que eu delego toda aquela parte administrativa que você falou? Porque é muito difícil. Me dá uma ferramenta para eu conseguir fazer as pessoas entenderem aquilo, né? Porque tudo aquilo quem faz sou eu que compro, sou eu que atendo as pessoas, né? Eu que vendo lá quando ligam para minha escola, sou eu que faço o pagamento das minhas despesas, né? Enfim, eu trabalho lá no Contas a Pagar. Eu que faço tudo na minha escola, mas eu não sei delegar. Então vamos lá. Primeiro passo para você delegar. Esse assunto também é muito vasto, tá? Bota nos comentários se você quer que eu aprofunde. Mas o primeiro passo, você precisa de um checklist de processos. É isso mesmo. É um passo a passo de tudo que a pessoa faz, tá? Então você tem que ter, por exemplo, um checklist de abertura, um checklist de fechamento da sua escola, um checklist de atendimento e vendas, um checklist para o uso do sistema e por aí vai. O que são esses checklists? Gente, muito simples, um passo a passo. Eu vou ler aqui o início de um deles para você. Checklist de abertura da minha escola. Assim que a menina do administrativo chega, o que ela precisa fazer? Ela assina a folha de ponto. É a primeira coisa que ela faz. Está escrito no checklist de abertura dela. Assinar a folha de ponto. Depois, ela liga o computador, né? Para trabalhar. Tem que ir lá ligar o computador. Ela bota as máquinas de cartão para carregar. Sem carga, não tem como ela receber o pagamento dos alunos. Depois ela faz a abertura do caixa. Então ela vê quanto tem dinheiro no caixa, né, que ela já confere se bate com o valor do dia anterior e coloca na planilha de abertura de caixa. Está preparando o dia dela, está abrindo a escola. Depois ela começa a responder as mensagens de WhatsApp que estão lá esperando. Então essa parte é importante que você entenda que você tem que ter um celular pessoal e a sua escola tem que ter um outro celular. Não é o mesmo.
Então esse celular que é da escola, tem um WhatsApp só para a escola, está na mão da sua funcionária que trabalha no administrativo. Então ela está lá respondendo as mensagens de WhatsApp nessa hora. Depois ela vai e responde as mensagens de Instagram. Depois ela responde as de Facebook. Então tem um passo a passo. Eu não vou ler tudo porque é muito extenso. Tem um passo a passo de tudo que ela vai fazer só na entrada, só quando ela chega na escola. Aí depois tem um outro checklist só para fechamento, depois tem um para vendas, depois tem um para utilização do sistema. Como é que eu faço uma matrícula no sistema? Tem um passo a passo documentado, numa planilha, escrito. Gente, porque se você não tiver checklist desses processos, existe um sério risco da sua empresa estar um caos. Uma pessoa faz de um jeito, a outra pessoa faz de outro. E aí a que faz de outro jeito esquece. Entendeu? Ah, hoje eu esqueci de fazer aquilo. Porque não tem um processo, você não definiu, você não colocou no papel para aquela pessoa tudo que ela tinha que fazer. E aí foi treinado assim no boca a boca, ela foi aprendendo na correria, e aí isso não funciona. Imagina também que essa pessoa um dia vai sair. Você contratou uma pessoa para assumir a função administrativa, mas no outro ano pode ser que depois você desligue ela desiste de trabalhar na sua escola e você vai colocar outra. E quando você colocar outra, você tem que treinar tudo de novo. Se você já tem um checklist, você pede para a pessoa ler. Ah, entendi. Então na abertura eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então no fechamento é isso que eu tenho que fazer. É assim que eu atendo as pessoas. Quando o aluno quer entrar na escola, né, ele quer saber se pode dançar descalço, qual o sapato na verdade que ele utiliza, ele quer saber como é que faz a matrícula, ele quer saber se precisa de par. Então tudo isso são perguntas frequentes que tem que estar no passo a passo, no checklist de atendimento e vendas. Tem lá um extenso checklist, que a pessoa quando ela entra na minha escola, ela lê, entende, tira dúvidas comigo, né? Mas ela já leu ali aquele processo, ela vê aquilo tudo muito bem organizado. Você ganha o seu tempo, porque toda pessoa que você treina já tem um documento para ela se balizar das ações que ela vai tomar, e você tem a sua escola na palma da sua mão. Você realmente tem uns processos muito bem administrados. Inclusive, nesse assunto, eu recomendo que você leia um livro chamado O Mito do Empreendedor. Lá ele vai te mostrar, de uma forma inspiradora, eu acho que todo livro ele tem que inspirar, como isso que eu estou te falando é importante. De que forma você pode criar esse checklist de processos para conseguir fazer com que todas as funções na sua empresa estejam muito bem definidas. Pensa no McDonald's por um momento, pensa nessa multinacional, como cada processo deles ali é muito bem definido. Até a forma como eles montam aquela bandeja ali tem um processo, tem um passo a passo, exatamente muito bem descrito sobre o posicionamento do sanduíche, do refrigerante, do canudo, porque se não for assim, cada atendente vai fazer de um jeito diferente. Aí o serviço final que vai ser entregue para o cliente vai ser um desastre às vezes. Uns vão fazer bem, outros não vão fazer bem. Então, esse é o primeiro passo para você conseguir delegar as funções que você faz hoje. Documentar todas, separá-las e treinar as pessoas com base nesse checklist. Tá bom? Então, esse é mais um tema que a gente pode aprofundar. Eu posso trazer o checklist para vocês verem aqui, abrir mais o checklist da minha escola, porque eu acho que esse assunto é um ponto muito importante que você pode evoluir. Tá bom? E aí, vamos lá. Se você tiver qualquer pergunta, coloca aqui nos comentários, tá bom? Esse realmente é um tema extremamente amplo, tá? A gente pode alongar muito esse assunto, mas o que eu quero mais que você tenha em mente, que você termine essa aula aqui na sua cabeça, é que você não deve fazer tudo dentro da sua escola. Você realmente precisa delegar, entender, assiste de novo quais são as funções que eu recomendo você delegar e pense que você pode sim contratar uma pessoa para fazer essas funções, tá? É uma questão de busca, é uma questão de paciência você encontrar esse profissional no mercado, né? E para terminar, eu queria te dizer que se você quiser saber mais sobre esse assunto, se inscreve no nosso canal do YouTube, tá? youtube.com/CleidsonDiniz. Também estou no Instagram, Cleidson Diniz, no Facebook também. E o mais importante, deixa o seu e-mail lá no site turmassemprecheia.com.br, porque se você não está atento ao ponto mais importante da sua escola, que é a captação de alunos, como é que eu faço para lotar as minhas turmas, nada disso que eu falei para trás faz sentido. Então, sem dinheiro em caixa, sem as suas turmas cheias, você não pode reinvestir na sua escola, você não pode pensar no crescimento da sua escola, você não pode contratar uma pessoa com competência para trabalhar no administrativo da sua escola. Então, eu acho que a base de tudo é a gente entender estratégias de vendas, de captação de alunos. Como é que eu faço para a minha escola aumentar a sua receita, gerar mais lucro e assim a gente poder crescer, né? Então, eu sempre recomendo os profissionais a buscarem esse caminho. Então, espero ter te ajudado. Se você
não sabe nem como é que abre uma escola de dança, também tem um vídeo que eu te recomendo, que são os 6 passos para você abrir a sua escola de dança. Né? O que é que eu preciso para abrir uma escola de dança? Tem um outro vídeo aqui nos comentários que eu te recomendo acompanhar, tá? E a gente segue com esses conteúdos. Muitíssimo obrigado por estar acompanhando. A gente se vê no próximo vídeo.